Foi assinado há poucos instantes o decreto que flexibiliza a posse de armas. Mas há uma série de situações e as pessoas agora precisam compreender como é que isso de fato vai ficar, né? Como ainda isso vai ser publicado no Diário Oficial amanhã, então tem uma série de questões que são mais técnicas. Mas o que a gente pode observar, doutor, é que inicialmente é uma promessa concreta do presidente Jair Bolsonaro, que era essa questão de dar a possibilidade para que o cidadão tenha uma arma para sua defesa, sendo agora transformada em realidade. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes aí da Bianca FM. E vamos discutir esse tema aí, que é a primeira promessa grande que o Bolsonaro está cumprindo aí. Aliás, eu falava aqui no início do programa, doutor, que durante a campanha eleitoral, quando antes lá do atentado que o tirou da campanha, ele era ovacionado, né? Sim. Justamente por chegar nos locais e fazer E muita gente gesto, fala, isso né? é incentivo ao porte de arma, esse cara é maluco, é doido, é tudo isso. E aí ele defendia, tinha essas propostas de flexibilizar a posse de arma. E agora isso passa a ser concreto. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse decreto, quais são as diferenças da posse e do porte, para que o cidadão possa entender o que é que está acontecendo de fato no país neste momento. Durante a campanha, né, você sabe, eu fui candidato a deputado federal pelo PSL 1740. E o que aconteceu? Muitas pessoas me perguntavam, o que é esse gesto que vocês fazem, vocês que apoiadores do Bolsonaro, né? E eu sempre explicava, esse gesto significa legítima defesa. A imprensa distorcia, dizendo que era um incentivo à violência. Muitos disseram na imprensa que o Bolsonaro foi esfaqueado pelo Adélio porque ele pregou o ódio e a violência. Mentira. Se ele tivesse tanto a verdade que havia pessoas armadas no entorno do Bolsonaro e o Adélio saiu incólume dali, foi levado para a autoridade competente com a sua integridade física totalmente preservada. Se fosse verdade que a arma matasse, ele sairia morto dali. E na realidade, o plano dele era sair morto por uma arma de fogo dali, para se tornar um mártir da esquerda e fazer mais uma bandeira contra as armas, né? Assim como no caso Marielle. Então eu explicava para as pessoas que aquele gesto é a legítima defesa. Aí você pergunta a diferença entre o porte e a posse de armas. O porte, o próprio nome já fala, é quando você anda com ela na cintura. Inclusive em países como os Estados Unidos existe o porte ostensivo. Se você tem esse porte, você tem que andar com ela à mostra e na cintura mesmo, para as autoridades saber, tem uma pessoa armada aqui e todo mundo olha, né? E é um sistema muito bom que nos Estados americanos nem todos têm o porte ostensivo. Nos estados que tem, a violência é menor. Tanto que esses malucos que tem lá nos Estados Unidos que saem atirando nas pessoas, eles vão naquelas chamadas gun free zones, áreas que não pode entrar armas, ou seja, escolas, igrejas. Você pode perceber que são geralmente nessas áreas que dá esses problemas. Porque onde ele vai que tem alguém armado, geralmente ele é abatido. E isso a imprensa não mostra. Ele pode matar uma pessoa, mas logo em seguida ele já é abatido, né? Então, essa é a diferença. O porte, você está com a arma consigo. E a posse, ela está na sua casa para defender você, sua família, os seus bens, a sua propriedade. O decreto assinado hoje, que vai ser publicado amanhã, doutor, ele regulamenta a posse? Ele regulamenta a posse. Porque o porte... Flexibiliza, né? Flexibiliza, na realidade. Já existe a regulamentação, ele vai flexibilizar. Por exemplo, alguns critérios vão manter, tipo idade mínima 25 anos, recolher algumas taxas que provavelmente serão diminuídas, porque hoje é muito caro você ter uma arma, a gente estava até falando aqui agora há pouco em off, né? R$5.000, uma arma simples, né? Então isso deve ser diminuído o valor, mas outras coisas vão ser flexibilizadas. Por exemplo, você ter a licença para 10 anos, hoje é para 5, né? Ele queria deixar ad infinitum, mas aí teve que ceder também um pouco, então 10 anos, né? Outra questão, cidades. Havia uma subjetividade do delegado de Polícia Federal quando concedia o posse ou o porte de arma. Cabia àquela autoridade analisar se você merecia ou não. Isso era muito subjetivo. E numa república, tudo tem que ser mais objetivo. Então ele vai criar alguns critérios objetivos. Por exemplo, uma zona violenta vai determinar o que é, definir o que é zona violenta. 10 mortes a cada 100 mil habitantes, né? Então, a pessoa que morar numa região que há 10 mortes a cada 100 mil habitantes já vai receber o porte, não vai precisar ficar justificando muito. Zonas rurais, automaticamente, morou numa zona rural, já tem o direito. Porque na zona rural, a polícia,
em que pese os integrantes da força são pessoas que se doam pelo próximo, porque eles dão a vida por um estranho, mas eles não conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, imagina lá no campo, o cara sozinho lá com a sua família, aí vai um bandido roubar o trator, roubar o gado, roubar qualquer coisa, ele tem que ter uma arma para dar um tiro para cima para a pessoa saber que tem alguém que se defende lá. Então a zona rural também já vai ser um critério objetivo, entre outros que eles vão ainda determinar, que eu vou poder aprofundar melhor amanhã, quando teremos inteiro teor no Diário Oficial. Eu sou totalmente a favor de flexibilizar a arma de fogo. Eu acho que a arma de fogo, ela nivela as relações. É claro que você não pode usar bateu no carro e sair atirando na pessoa, é lógico que não. Como dei para você em off também o exemplo do celular. Eu posso pegar o celular e ficar jogando nele o dia inteiro, um homem barbudo, e vou perder dinheiro, vou perder meu emprego. Como eu posso pegar o celular, fazer contatos, para fazer vendas, para fazer palestras, para fazer ensino. Então, é uma invenção que serve para defender. O revólver, ele foi inventado para defender. Tem lá o Samuel Colt, a história dele, depois as pessoas podem pesquisar aí, e outros tantos, o Winchester, o Beretta, que são pessoas que queriam o quê? Proteger. A arma veio, até você vai pegar assim, mas na Inglaterra a polícia não tem arma. Mas é diferente. A origem disso, de não ter arma, a polícia inglesa, é porque lá eles não confiam no Estado. Então o Estado não pode ter arma para não subjugar o cidadão. Olha só o pensamento dos ingleses. E aí o que acontece? Quando há uma emergência, o oficial inglês vai numa casa de um cidadão e pega a arma dele para usar para defender. Entendeu? É o contrário nós aqui. As pessoas queriam acabar com as armas, limitar essas armas de choque e tal, mas é uma outra realidade. Aqui era para subverter o cidadão, e lá não. Lá é para o cidadão ficar um grau acima do Estado. E aí eu rezo para que um dia os nossos governantes, né, tenham essa sensibilidade de defender a liberdade individual. Que é isso que a direita, do modo geral, prega, né? Nós falamos aqui, doutor, com responsabilidade. Com responsabilidade, claro. O que acontece hoje? Aí as pessoas podem dizer, olha, mas vai virar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O senhor me dizia que lá a legislação é diferente, que só de o cara apontar uma arma, sim, ele pega já 10 anos. 10 anos. Se eu apontar uma arma, o cidadão tem um porte ostensivo, e ele aponta uma arma por um motivo banal para uma pessoa, só o fato de apontar a arma já são 10 anos de cadeia. E lá não existe impunidade. Então o camarada realmente só saca a arma numa situação necessária. Pode aumentar o número de acidentes em casa? Olha, Rodrigo, todo equipamento pode ser passível de acidente. Um trator, um caminhão. As pessoas falam assim, mas vão morrer crianças se tiver uma arma em casa. É uma falácia esse argumento, porque hoje o maior número de mortes de crianças em casa são nas piscinas, por incrível que pareça. As pessoas puderam ter um poder aquisitivo um pouco melhor, compra uma piscininha, mesmo essas de plástico, sabe? Não precisa ser necessariamente furada na terra. E a grande maioria, você pode puxar na estatística, isso está na internet, se mata com piscinas. Nós tivemos várias mortes aqui, inclusive a última, dias atrás, se não me falha a memória, em Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste, eu lembro desse episódio. Então assim, nós vamos proibir a venda de piscinas? Não, nós temos que conscientizar. Quando alguém compra uma piscina, tem que ter aquele equipamento. Se você não vai usar, drena ela, se for aquelas externas. Se for uma piscina normal, cubra ela com um equipamento adequado, vigie, porque ter filho, colocar filho no mundo, não é simplesmente fazer, que nem diz o ratinho, virar o zoinho, não. Você tem que acompanhar a criança, ficar perto, né? E aí acontece o acidente. Se você tiver, parece que queriam colocar nesse decreto que a pessoa, para ter arma em casa, teria que ter um cofre. Eu não sei se isso passou ou não, só vou saber amanhã, né? Parece que o cofre o cofre tá mantido, né? Então isso também é uma situação. Mas você não precisa necessariamente ter um cofre, porque um cofre já limita o cidadão que tem menos poder aquisitivo de comprar uma arma. Em vez de ter um cofre, eu vejo muitas pessoas faziam antigamente, nos anos 80, você abre um 38 ali, o tambor, e você coloca um cadeado ali no tambor. Então você fica com a chave e não tem como a criança disparar. Então são coisas simples. Só vai tirar depois no momento que tiver que usar uma Você entendeu o que eu quis dizer? Você abre o tambor da arma, coloca um cadeado ali e pronto. A criança já não vai acontecer um acidente. Mas quem faz isso? Quem respeita a arma, quem sabe usar uma arma. Hoje tem muitos acidentes com criança com armas, mas com armas ilegais. O camarada já pega uma arma ilegal, deixa num lugar que não pode, às vezes na cabeceira de um criado, num lugar que uma criança alcança e dá uma tragédia. Então, temos que, você quer ter uma arma, tem que ter consciência daquilo que está dentro da sua casa, que é um instrumento de legítima defesa. Assim como quem tem um carro, por exemplo, quem tem um carro numa casa que tem um corredor comprido, se você vai dar ré, você tem que olhar se tem uma criança. Quantas crianças já foram atropeladas quando o carro dá ré?
Então, tudo tem que ser olhado com coerência e responsabilidade. Muita gente diz, olha, isso é uma situação com a empresa, com a indústria armamentista. Falaram isso. Mas a gente sabe, por exemplo, hoje que muitas das armas hoje são ilegais, quer dizer, não é uma arma regular. Ela chega para o cidadão, como não é flexível, o cara compra de forma irregular. No mercado negro. Compra de quem? Do crime organizado. Exato. O senhor acha que esse decreto ele tende a melhorar essa questão, quer dizer, a fazer com que haja uma diminuição dessas armas ilegais, de circulação, isso no mercado negro, que é a arma propriamente que sai do próprio crime organizado, né? Acabar com o mercado negro, eu creio que não, Rodrigo, porque sempre vai ter o mercado negro, porque o bandido quer uma arma capeta para poder fazer um crime, né? Assim como eles roubam caminhões para transportar cigarro, roubam carros para transportar cigarro, né? A arma irregular nunca vai acabar totalmente, mas vai permitir que o cidadão de bem possa se defender contra esse sistema vil que hoje nós estamos prisioneiros. Você anda nas ruas de Umuarama, você vê Rottweiler, cerca elétrica, muro com 4 metros. Quem que está preso, né? Você não pode deixar teu filho andar de bicicleta na rua. Então a arma vai igualar a situação, vai permitir que pelo menos você possa enfrentar uma injusta agressão eventualmente. Não creio que vai acabar com a arma irregular não, porque infelizmente sempre vai ter alguém querendo fazer o mal, né? Perfeitamente. Como é que o senhor analisa esses primeiros dias de governo Jair Bolsonaro? O senhor que fez, Sim. O senhor é um advogado, né? Mas o senhor foi candidato a deputado federal, fez campanha pelo PSL, o senhor é do PSL. Sim. Com um olhar crítico, como é que o senhor vê essas primeiras ações e agora, em especial, essa, que era uma promessa de campanha, se tornar realidade? Bom, eu sou suspeito para responder porque eu sou vice-presidente do PSL aqui de Umuarama, né? O nosso presidente é o delegado Fernando. Eu fiz campanha para o Bolsonaro e é claro que eu estou muito animado com esse novo governo. Eu estive em Campo Grande ontem e você precisa ver como os empresários de lá estão animados, investindo. Parece que realmente é um novo Brasil que está surgindo. Até aqui em Umuarama eu tenho clientes que eu presto assessoria para empresas, já foram ver para comprar caminhão, para contratar funcionário. Então eu acho que esse ano você pode ver a própria Bolsa de Valores, está batendo recorde em cima de recorde. É um governo perfeito? É claro que não é. O governo é feito por homens. E os homens erram, né? Se tem a crítica que eu tenho até agora é aquela questão da nomeação do filho do general Mourão. Eu acho que não precisava aquilo, deu munição para uma coisa que tudo bem que o rapaz é competente, que ele está lá há 18 anos no Banco do Brasil, que o outro que estava lá ganhava 100 mil e era do PT, isso a imprensa não falou, ele vai ganhar 37 mil. Mas eu acho que não precisava expor essas coisas, sabe? Nós temos que fazer e dar... Tem um ditado que dizia em Roma assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então até agora essa é uma única crítica que eu tenho nessa questão aí, do filho do general Mourão, em que pese, acho que ele vai ser um excelente profissional, ele vai fazer o trabalho, mas eu acho que foi dado munição que não precisaria. Então estou muito animado com esse governo, creio que é um novo Brasil, você vê as pessoas, o semblante, sabe, Rodrigo? A gente mesmo estava conversando agora há pouco em off, né? Então assim, você viu, você falou com o prefeito Cardoso agora há pouco, também está muito esperançoso, o governador Ratinho também está encaminhando muito bem as coisas. Então, nós como brasileiro, a gente já tem aquela máxima que a gente não desiste nunca. E agora, com um bom governo se avizinhando aí, tenho certeza que ele não é, como a grande imprensa pinta, um ditador, um déspota, um autoritário. Pelo contrário, ele é um republicano e está mostrando isso a cada dia, ao contrário do nosso vizinho Maduro. Eu quero lhe agradecer pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Quando lhe liguei hoje de manhã, eu disse, tô chegando agora, estava em Campo Grande. Estava em Campo Grande. Estava de férias, estou retornando aqui, estou indo para o meu escritório rápido. Mas obrigado pela atenção. Eu que agradeço. De fato, era extremamente necessário alguém com conhecimento técnico para que a gente pudesse entender um pouquinho e fazer essa diferenciação. Se quiser, me coloca à disposição, depois que o decreto sair, a gente fazer uma análise mais aprofundada, detalhada, para ver realmente o que as pessoas podem fazer, porque muitas pessoas têm me perguntado isso, sabe, Rodrigo? Doutor, eu preciso de uma arma, como é que eu faço? Eu tenho falado, aguardem sair a regulamentação para fazer tudo legal, né? Para não correr nenhum risco, porque ainda até agora, até ontem, por exemplo, era um ilícito. Então vamos ver o que vai regulamentar para você ficar dentro da legalidade para não ter nenhuma dor de cabeça. Não sei se tem alguma coisa com relação de quem já tem arma, se vai poder regulamentar isso, se não vai poder regulamentar. Parece que vai ter uma anistia para algumas pessoas, então isso nós vamos poder aprofundar só a partir de amanhã mesmo. Agora o cidadão tem que ficar muito atento para isso, gente. A questão da posse, não da porte. Exatamente. Viu? O cara que achava
que ia poder andar armado. Isso. Não é nada disso. Não. O porte não está sendo regulamentado por decreto, mesmo porque para alterar o porte, para se permitir o porte ostensivo, daí teria que ser via Congresso, né? Aí tem que ser uma lei federal, uma lei ordinária, né? Não pode ser por decreto como ele está fazendo a flexibilização do posse. Pode ser eventualmente daqui a algum tempo que, como eu te disse, nós temos que decantar isso para a população saber o que é ter uma arma de fogo em casa. A hora que vê que a população tem capacidade para ter o porte, aí esse debate volta à tona. Obrigado, doutor. Um abraço. Eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço a todos os ouvintes e um próspero 2019 a todos. Para todos nós. Amém. Conversei com o doutor Juliano Tureta, a gente falou um pouquinho sobre essa questão desse decreto que flexibiliza, foi assinado há poucos instantes pelo presidente Jair Bolsonaro, tinha sido anunciado para hoje às 9h30, mas só foi assinado agora ao meio-dia, amanhã será publicado e aí, de forma mais técnica, nós teremos condições também de fazer uma outra análise a partir disso.